verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 25 de fevereiro de 2025, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor, estudo bíblico de toda terça-feira. Já vamos dar início aqui, mas antes de entrarmos nessa aula, né, vamos agradecer ao Senhor. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, nessa noite queremos aqui louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Queremos colocar nossas vidas em Suas mãos, Senhor, e as vidas também que vão estar aí do outro lado para mais um estudo bíblico da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento e que esse estudo venha edificar a nossa vida, edificar a nossa família também, Pai. Toda honra, toda glória, toda exaltação nós te damos, Senhor. Repreenda todo mal, repreenda todo impedimento e receba para ti todo louvor nessa noite. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um estudo bíblico da palavra de toda terça-feira a partir das 19 horas. Amém? Agradecer minha família, abençoar minha família que já está aí, né? Minha esposa, meus filhos. Já está aí também, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já está aí também nosso irmão Hélio Lopes, meu amigo, meu irmão está aí. Maria Clarinha já está aí também, né? Só um momento aqui, irmãos. Nossa irmã Clarinha já está aí também, né? Glória a Deus. Está uma aluna dedicada, né? Deus abençoe. Deixa eu só ver aqui também, que saiu aqui um pouquinho. Deus fiel e maravilhoso, Deus de glória. Deixa eu só olhar no celular aqui, irmãos, que saiu aqui um pouquinho a transmissão. Tá a nossa levita Maria Alice, tá aí também. Nossa missionária Raimunda já está aí também. Minha prima Júlia Costa, levita, minha prima Júlia. Também nossa irmã Patrícia. Irmã Patrícia, tudo bem, irmã? Como é que está a família?
E a nossa irmã também, Nilde Vila Nova, já está aí também. E que Deus abençoe todos os irmãos que forem entrando aí, né, nesse estudo abençoado. Diaconisa Osmarina já está aí também. Deus abençoe todos os irmãos e hoje vai ser uma bênção do Senhor, irmãos. Vamos aqui, irmãos, sem perda de tempo, já apresentar a lição nessa noite, que eu vou estar colocando aí na sua tela. Só preciso que os irmãos me dêem aí uma direção, se o som tá chiando, se tá bom. Porque trocamos aqui o computador aquela vez, irmãos, no outro estudo bíblico, o computador deu problema. Sempre é uma luta, né? O computador deu problema, então nós botamos ali para consertar. Hoje é outro computador. Então só preciso que os irmãos me digam aí se o som tá bem, se o som tá bom, se tem algum chiado, pra gente estar arrumando aqui. Então, irmãos, nessa noite de hoje, nós vamos para a lição número 8. Lição número 8 tem como tema Jesus viveu a experiência humana. E o tema geral desse trimestre, primeiro trimestre de 2025, o tema tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar da experiência humana que Jesus viveu. O som tá bom, né? Tá tudo bem. Minha filha também já entrou aí. Então vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, já vamos aqui. Deixa eu ajeitar aqui meu slide. Nós vamos aqui para o texto áureo. Mas o texto áureo eu vou ler aqui na revista. Porque o Pedro colocou errado aqui o texto áureo. Então eu vou ler aqui na revista também. Os irmãos apenas acompanhem aí. Porque o texto áureo está errado, mas eu vou ler aqui na revista. O texto áureo da lição de hoje está em Mateus, capítulo 4, versículo 23. E o texto áureo diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glória a Deus. Esse é o texto áureo, Mateus 4, versículo 23. Então vamos para a verdade prática. E a verdade prática eu vou colocar aí na sua tela. Verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. É sobre isso que nós vamos falar. Jesus, ele viveu uma experiência humana. Ele interagiu com as pessoas. Ele teve uma vida normal, como nós tivemos, né, irmãos? Normal em certo modo, né? Sabemos que a vida de Jesus foi um chamado muito especial, mas a vida, o convívio dele, irmãos, a experiência humana dele, foi como as nossas experiências também. A única diferença é que ele não pecou. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos lá para a leitura bíblica. Está em João, capítulo 1, versículo 43 ao 51, Mateus, capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. Vamos agora para a apresentação da lição, que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, identificar a experiência humana no ministério de Jesus, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus e reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Aqui na introdução da lição, já entrando aqui na lição, na introdução, nós temos o seguinte ensino. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta. Pastor, que nome é esse? O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Jesus, como eu e você, ele teve uma vida social e uma vida religiosa também. É o que nós temos, né, irmãos? Nós que somos cristãos, nós temos uma vida social e uma vida também religiosa. Irmãos, nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Deus, ele nos criou para termos nessa terra relacionamentos, para nos relacionar. Deus não nos criou para nós sermos isolados deste mundo. Deus, ele nos criou para nós interagirmos uns com os outros. A Bíblia até fala, né? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, convívio social é da vontade de Deus. Veja que Deus, ele é uma trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus, ele sempre se relacionou entre si, entre as três pessoas da Trindade. O único Deus, mais três pessoas da Trindade, né? Então Deus, ele sempre se relacionou entre si. E ele nos criou à imagem e semelhança dele. Ele nos criou para nós nos relacionarmos também. Nosso levita Vitor está aí também. Deus abençoe, irmão Vitor, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, interagir, ter convívio social, faz parte, né? Nossa vida gira em torno de relacionamentos. Por todo lugar que a gente andar, aonde a gente conviver, nós vamos ter que aprender a nos relacionar. João Kleber já está aí também. Deus abençoe João Kleber, em nome de Jesus e toda a família. Então, olha só, irmãos. Agora, uma coisa nós temos que admitir, né? É fácil, irmãos. É fácil a gente se relacionar bem com todo mundo? Não é fácil, né? Nós sabemos que nós não somos fáceis. Tem pessoas que são mais fáceis da gente lidar, tem pessoas que são mais difíceis, porque cada um tem sua personalidade, seu gênio e seu temperamento. Mas a vontade de Deus é que a gente não venha viver isolado, que nós venhamos viver em comunhão uns com os outros. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo mandamento, igual ao primeiro, né, tão grande quanto o primeiro, é amar o próximo como a nós mesmos, ou amar o próximo como Jesus nos amou. Então é um desafio muito grande, irmãos. Então muitas vezes nós vemos, né, que pessoas se afastam de Deus por alguma decepção. Às vezes as pessoas se afastam de Deus porque se decepcionou com algo. Às vezes as pessoas se afastam da igreja porque se decepcionou com algo. Mas isso não é a vontade de Deus. Infelizmente, por causa da dureza de coração do ser humano, né, muitos relacionamentos são quebrados. Às vezes há divórcio nos casamentos. Às vezes na família, né? Às vezes a família, um não conversa com o outro, um fica ressentido com o outro, de mal com o outro, não quer saber de ver mais, não vê mais, não fala, não perdoa. Então, irmãos, isso nunca foi vontade de Deus. Às vezes a pessoa, com tanta decepção, às vezes a pessoa quer se trancar no seu mundinho e não quer ver mais ninguém. Quem nunca teve vontade, irmão, de se trancar e não ver mais ninguém? Né, irmãos? Muitos de nós já passamos por momentos assim. Só que não é a vontade de Deus e nós vamos ler aqui na Bíblia, irmãos. Vamos aqui conferir na Bíblia que isso não é vontade do Senhor. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. A palavra de Deus diz: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Olha só. Então aqui diz, irmãos, que aquele que se isola busca satisfazer o seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Então, às vezes, nós achamos que estamos certos, né? Às vezes nós pensamos, não, vou me isolar porque eu me decepcionei no mundo, me decepcionei na igreja, me decepcionei no meu trabalho, na família, vou me isolar, não quero ver mais ninguém. Vou viver no meu mundinho. Então, irmãos, a Bíblia fala que isso é se levantar contra toda sabedoria. Porque, irmão, se a nossa vida gira em torno de relacionamentos, nós vamos ter que aprender a praticar algo que não é fácil, mas é essencial para a nossa salvação. Que é o quê? Perdão. Perdoar uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou. A Bíblia não ensina que nós temos que andar com todo mundo, né? Andar com pessoas erradas, não. Não é isso. É claro que nós temos que ter cuidado com quem nós nos relacionamos e com quem nós andamos. Mas interagir com as pessoas, a Bíblia também ensina, né? Se possível, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E a Bíblia também diz, naquilo que depender de vós, tenha paz com todos. Então, irmãos, interagir, perdoar, se socializar e nunca se isolar. Isso é o ensino cristão. Porque se a gente se isolar, irmãos, nós vamos acabar adoecendo a nossa alma. Porque não foi para isso que Jesus nos curou, nos libertou. Jesus, ele nos libertou, ele nos criou para nós nos relacionarmos uns com os outros. E é daí que vem a nossa cura, enfrentando todos os desafios, enfrentando todas as dificuldades e superando todas as chateações que nós vamos ter nessa terra. Aí sim é sabedoria de Deus. Nossa irmã Valéria está aí também. Deus abençoe a irmã Valéria, em nome de Jesus Cristo e toda a família. Glória a Deus, irmãos. Dito isso, né, foi importante
essa primeira introdução. Agora nós vamos aqui para o tópico 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Subtópico 1. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus e os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Como eu falei, na nossa vida nós vamos ter vários embates também. Não foi diferente com Jesus. Eu não sei se eu coloquei na tela, né? Vou colocar agora. Tá aí. Os debates com as autoridades religiosas, né? Então, irmãos, assim como nós temos nossos embates, nossos debates e até os nossos confrontos nessa terra, Jesus também teve os dele. Então Jesus, ele teve ali que ter embates com os fariseus, com os saduceus e com os herodianos. Os fariseus e os saduceus, eles eram seitas que eram formadas naquela época, os herodianos também, eram seitas que eram formadas naquela época. Os fariseus, eles eram mestres da lei, eles conheciam muito as escrituras, mas eles se tornaram extremamente religiosos, extremamente rigorosos com o próximo, e com isso, irmãos, eles não estavam se relacionando com as pessoas da maneira correta, da maneira que tinha que ser. Na verdade, eles se isolavam. Aquilo que nós falamos no primeiro subtópico aqui, né? Eles se isolavam. E com isso, quando eles se isolavam, eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não estavam. Os fariseus, eles se preocupavam mais com a aparência exterior do que com a interior. No exterior, eles eram extremamente religiosos, eles liam muito as escrituras, eles frequentavam as sinagogas, eles dizimavam, eles oravam diante das pessoas para serem vistos. Então a sua aparência externa, eles se preocupavam muito, mas com a interna não. Com a interna eles criavam contendas, eles achavam que eram melhores que as outras pessoas, eles se achavam superiores às outras pessoas. E com isso, Jesus ele veio, irmãos, para desmascarar tudo isso, para mostrar que os fariseus eles eram como sepulcros caiados, que por fora eram bonitos, mas por dentro, Jesus ele dizia que eles eram cheios de rapinas. Então eles começaram a ter embates com Jesus. Os saduceus também eram outras seitas que viviam isolados também. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos e nem criam em espíritos. Eles não criam na ressurreição. Então foi outra seita que foi formada naquela época também. E Jesus teve vários embates com ele. Porque Jesus, irmãos, foi muito diferente deles. Jesus, ele conviveu com pecadores, ele andou com pecadores. E isso despertava muita ira neles e despertava incredulidade, dúvidas neles também. Porque eles pensavam, se esse aí diz que conhece as escrituras, conhece a lei de Moisés, se ele chega a dizer que é filho de Deus, como ele pode andar com pecadores? Nosso levita Jesuíno já está aí também, né? Deus abençoe, irmão Jesuíno, em nome de Jesus. Então, irmãos, os fariseus e os saduceus, eles chegavam a questionar por que Jesus andava com pecadores, interagia com pecadores. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender. Jesus, ele interagia com pessoas, ele não interagia com pecado. Ele interagia com pessoas e não com pecado. Amém? E sempre que Jesus interagia com as pessoas, era com o objetivo de se revelar, com o objetivo de restaurar, com o objetivo de libertar e com o objetivo de restaurar, de salvar essas pessoas, irmãos. Então veja que Jesus, ele teve essa experiência humana também de embates. Mas sabe o que Jesus falou quando ele estava morrendo lá naquela cruz? Jesus, ele falou para o Pai. Ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, Jesus, com todos os embates, com todos os confrontos, com todas as afrontas que ele teve nessa terra, o que ele fez? Ele perdoou. Isso é o que essa lição quer nos deixar também nessa noite. Vamos ter afrontas, embates, confrontos, mas Jesus nos ensinou a perdoar e com isso nós temos que perdoar também nessa terra. Amém? Glória a Deus? Dito isso, já podemos avançar, porque eu creio que a lição principal desse primeiro tópico, desse primeiro subtópico, né, nós já aprendemos. Agora vamos avançar para o subtópico 2. A vida social e religiosa de Jesus.
O mestre participava de uma vida social intensa. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Amém? Como nós falamos, né, irmãos? Jesus, ele não escolheu com quem ele ia interagir. Ele interagiu com todos. Para ele não importava a classe social e nem a condição espiritual. Ele foi misericordioso com os pecadores. Ele interagiu até mesmo com os fariseus que queriam matar ele. Irmãos, os fariseus e os saduceus, eles eram rivais entre si. Mas teve uma coisa que eles se uniram. Eles se uniram quando foi para matar Jesus. Então veja, irmãos, outro ensinamento que nós podemos extrair, né? Muitas vezes falta união para fazer o bem. Às vezes, irmãos, o bem que a gente tem condições de fazer, né? Muitas vezes nós poderíamos fazer muito mais, se a gente se unisse mais. Então, às vezes, falta união para fazer o bem. Agora, para fazer o mal, irmãos, nunca falta união, né? Você vê que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está cada vez mais no mal. E você vê quanta violência tem, quantos assassinatos tem, quantas coisas ruins acontecem, quantos crimes não acontecem também, né, irmãos? Por quê? Porque a maioria está se unindo para praticar o mal, irmãos. Os fariseus e os saduceus também foram assim. Eles se uniram para fazer o mal. Então, irmãos, a união que Deus quer para todos nós é para que a gente faça o bem, para que a gente dê frutos nessa terra, irmãos. Então, olha só. Jesus, ele interagia com mulheres, ele interagia com publicanos, com pecadores. E uma coisa interessante também que eu sempre achei muito forte na vida de Jesus é que ele interagia muito com as crianças também. As crianças gostavam de Jesus. Isso mostra que Jesus, ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa carismática. Jesus, ele era carismático também. As crianças sempre queriam estar perto de Jesus. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer, colocar aí na sua tela, em Lucas, capítulo 18, versículo 15. Diz assim, ó: E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Então, olha só. Traziam até Jesus as crianças. Quando as crianças vinham até Jesus, os discípulos queriam ali repreender. Os discípulos queriam ali, irmãos, impedir que as crianças viessem até Jesus. Mas Jesus quis ensinar que ele veio para interagir com todos. Que ele veio para ter experiência humana e social com todos também, inclusive com as crianças. Então, no versículo 16, olha o que Jesus disse. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, ou as criancinhas, né? E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então as crianças gostavam de estar perto de Jesus, porque Jesus era uma pessoa boa. Já observou, irmãos, que criança tem um discernimento, né? Criança, ele gosta de ficar perto de pessoas boas. Pessoas que tratam bem, pessoas alegres, pessoas que brincam, pessoas que abraçam, pessoas que são alegres. Geralmente criança, irmãos, vai evitar aquela pessoa que muitas vezes é braba, a pessoa se for rancorosa, coração duro, né? A criança vai evitar. A criança fica assim, fica desconfiada. Geralmente a criança escolhe aquelas pessoas que são boas nas suas atitudes. Não estou dizendo de ser bom, de ser perfeito, porque o próprio Jesus disse, né? Bom é só o Pai. Mas pessoas que têm atitudes boas, irmãos. Pessoas alegres, pessoas que brincam, pessoas que sabem viver uma vida leve, né? As crianças gostam de conviver com pessoas assim. Jesus era desse jeito. As crianças gostavam muito de Jesus. Amém? Então, olha só. Vamos aqui avançar. Subtópico 3. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia.
sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então Jesus também, ele nasceu, né, como uma criança comum. Veja que ele nasceu de uma forma humilde também, né? Ficou ali na manjedoura. Jesus, ele nasceu como uma criança comum. Ele teve também que aprender a falar, aprender a andar, aprender a interagir com as pessoas. Ele teve fome, ele teve sono, ele teve cansaço, ele morreu. Essa é a natureza 100% humana de Jesus. Tudo que uma criança normal aprende, Jesus teve que aprender também, para mostrar a humanidade de Jesus. Lá em Isaías 9,6, quando fala assim, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando diz um menino nos nasceu, está falando da humanidade de Jesus, né? Um menino. Agora, quando diz um filho se nos deu, aí já está falando da divindade de Jesus. O Filho de Deus foi dado a todos nós e por nós. Então Jesus Cristo, ele teve todas essas experiências que nós tivemos também. Ele brincou, né, irmãos? Brincou com outras crianças também, interagiu. E aqui diz também que Jesus, ele participou, ele teve as mesmas experiências que nós tivemos. As mesmas experiências humanas que nós tivemos, Jesus também teve. Ele participou da nossa fraqueza física e emocional. Jesus, ele já ficou triste. Jesus, ele já chorou. Jesus, ele já ficou angustiado. Certa vez ele falou, a minha angústia é tão grande, quando ele estava ali no Getsemane, irmãos, perto de ser entregue ali à morte, Jesus, ele falou, a minha angústia, Pai, a minha angústia é tão grande que é capaz de me matar. Tanto que ele estava angustiado. Se alguém perguntar, Jesus sentiu medo, pastor? Sentiu. Jesus, ele sentiu medo também. A parte humana de Jesus, né? A humanidade de Jesus, melhor dizendo, sentiu medo também. Porque Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia da dor que ele ia passar. Ele sabia do sofrimento que ele ia ter que sofrer. Ele sabia de tudo isso. Então, tudo que nós passamos, Jesus também passou. Ele se tornou humano para sentir o que nós sentíamos. Para saber, irmãos, é claro que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas para experimentar tudo o que nós experimentamos como seres humanos, irmãos. A misericórdia de Jesus é essa. Ele mesmo sendo Deus, ele assumiu a forma humana, ele desceu. Diferente do Satanás, que Satanás nunca foi Deus, mas ele queria subir para ser igual a Deus. Mas Deus, ele desceu para ser igual ao homem. Para mostrar a humildade de Jesus também e a misericórdia dele. Então aqui diz que ele participou de toda a nossa fraqueza física e emocional, mas ele não participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Porque Jesus, ele era forte moralmente. Ele era forte espiritualmente, irmãos. Porque ele era cheio do Espírito Santo. E olha só o que a Bíblia vai dizer aqui, mais uma referência para nós lermos aqui, em Hebreus. Vamos lá, Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso é muito forte. O que essa passagem está querendo dizer? Que nós temos um sacerdote, irmãos, que se compadece das nossas fraquezas, porque como nós, ele também participou de todos os nossos sofrimentos. Como nós, ele em tudo foi tentado também. Só que a diferença é que ele não pecou. Então, se nós sofremos, Jesus também sofreu. Se nós choramos, Jesus também chorou. Se nós sentimos dor, Jesus também sentiu dor. A única fraqueza que Jesus não teve foi a fraqueza moral e a fraqueza espiritual. E ele venceu por todos nós. Então, hoje, através desse ensino, Jesus, ele quer nos fortalecer também, moralmente e espiritualmente, irmãos. Porque quando nós nos fortalecemos moralmente e espiritualmente, nós vamos ter uma vida com mais paz no nosso coração. Nada vai nos abalar, irmãos, porque nós vamos estar fortes. Amém? Então, esses foram os exemplos de Jesus também nas suas experiências humanas. E aqui nós já vamos avançar para o tópico 2. Aqui vamos começar a falar das heresias daquela época
e as heresias, como essas heresias se apresentam nos dias de hoje também. Olha só, heresias que negam a humanidade de Jesus. Como eu sempre digo, que os irmãos não se assustem com os nomes difíceis, viu, irmãos? Não se assustem não, porque a explicação é fácil, amém? Deixa eu só tomar um chazinho aqui, a gente já continua aqui. Glória a Deus, irmãos. Então, olha só, heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, existem heresias, existiam e ainda existem, heresias, ensinos que negam a humanidade de Jesus. No subtópico 1 está o apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. Apolinário, né? Apolinário, ele foi um bispo de Laodiceia. E como nós sempre trazemos esse ensino aqui para a lição, nós vemos que muitas vezes os maiores perigos não vêm de fora da igreja, mas os maiores perigos muitas vezes vêm de dentro da igreja. Porque os perigos de fora, a igreja já sabe, né? Muitas vezes como combater, como evitar. Mas os perigos de dentro, irmãos, muitas vezes podem enganar a igreja, enganar o crente. Por isso que sempre é importante estar aprendendo a palavra de Deus. Então, olha só. Então, Apolinário, ele foi esse bispo, né? Que começou a ensinar heresias. E que heresias são essas? Olha só. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Segundo Apolinário, o verbo, João 1, versículo 1 ao 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse espírito humano. Então, irmãos, a heresia era essa. Ele negava que Jesus tivesse espírito humano. Pastor William, o que é espírito? É claro que eu não vou saber explicar, né, irmãos, perfeitamente o que é espírito. Mas nós temos algumas definições para espírito. Nós sabemos que o nosso espírito, naquilo que se refere a Deus, ao nosso relacionamento com Deus, nosso espírito é aquele que tem contato direto com Deus. Contato direto, então não tem nenhum intermediário. O nosso espírito tem contato direto com Deus. A Bíblia fala, o espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, né? O espírito testifica com o nosso espírito, letra minúscula, que é o espírito do homem. O espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Contato direto com Deus. Tem o nosso espírito, irmãos. O ser humano é feito da parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é a alma e o espírito. A Bíblia fala que existe uma divisão da alma e do espírito. A alma é a sede das nossas emoções. Tudo que nós sentimos, tudo que nós armazenamos de sentimentos, emoções e até o raciocínio está na nossa alma. E o espírito é aquele que tem contato direto com o nosso Deus. É a parte imaterial também, é o homem interior, mas é aquele que tem contato direto com Deus. E o espírito, irmãos, humanamente falando, né? O espírito naquilo que se refere ao ser humano, espírito tem a ver também com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser. Está aí nossa irmã Sarinha Caroline, né? Nossa irmã Sarinha Caroline, Deus abençoe, irmã. Acho que foi a irmã que mandou um pedido de amizade, né? Eu aceitei ali no Facebook. Deus abençoe, irmã Sara, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. O espírito, no que se refere ao ser humano também, é a nossa maneira de ser. Às vezes a pessoa fala assim, aquela pessoa ali tem um espírito manso, um espírito tranquilo, um espírito de mansidão. Não é isso? Agora, muitas vezes, a pessoa pode olhar e falar, aquela pessoa ali tem um espírito atribulado, né, irmãos? A maneira de ser da pessoa também. Tem a ver com o espírito, né? A maneira de ser também. Glória a Deus. Então, olha só. Irmã Valéria diz que a internet tá ruim. Irmãos, os irmãos me digam aí, tá travando aí para os irmãos? Como é que está aí, irmãos? Para mim saber se é só a internet da irmã Valéria ou se é aqui na transmissão. Me dê aí uma direção aí para nós sabermos aí, irmãos, se é só a internet da irmã Valéria. Em nome de Jesus. Irmã Valéria, depois assiste, né, no YouTube, nós vamos deixar lá também. Aí depois pode assistir também, amém? Continue aí, né, e depois assiste também, que é bênção de Deus. Amém, irmãos? Então, olha só, o apolinarismo, ele dizia que Jesus
pra minha prima tá normal, né? O Vitor falou, está de boa. Está boa. Não, está boa, né? Nossa irmã Nilde também. Irmã Valéria, então é a internet da irmã que tá ruim, né? A irmã sai aí, entra de novo, né? Que pode ser que melhore. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, irmãos. Apolinário, ele dizia que Jesus ele não tinha espírito. Essa era a heresia que ele defendia. E, irmãos, a Bíblia, ela diz claramente que Jesus ele tinha espírito. Ele tinha o espírito humano. O espírito humano fazia parte também da humanidade de Jesus. Vamos ler isso na palavra do Senhor? Olha só. A Bíblia ensina que Jesus ele tinha tanto alma como espírito. Jesus, ele possuía alma e possuía espírito. Vamos ler na Bíblia, irmãos? Olha só. Os irmãos estão dizendo que está bem na internet. Então é da irmã Valéria mesmo. Então olha só, Mateus 26, 38. Então lhes disse, Jesus falando aqui, né? Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então olha só, irmãos, aqui a Bíblia está mostrando que Jesus tinha alma, né? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então isso aqui foi Jesus falando. E olha só, outra passagem agora, mas essa passagem vai mostrar que Jesus ele possuía também espírito. Olha só, Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito com letra minúscula. Então aqui é o espírito humano. O meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Tá vendo, irmãos? Que a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus ele possuía alma e espírito. Então às vezes nós ficamos pensando, né? Da onde vem tanta heresia? Será que esse povo não lia a Bíblia, não? Então veja, irmãos. A pessoa pode ser estudioso da Bíblia, ler a Bíblia, mas quando o inimigo usar para ensinar heresia, irmãos, o inimigo vai usar. Para ensinar heresias também, né? Porque tem coisas que são claras na Bíblia. Tem coisas que são mais difíceis, mas tem coisas que são claras. Mas mesmo assim, ainda aparecem pessoas para espalhar heresias, irmãos. Então, olha só, vamos continuar aqui. Aí veio a reação da igreja contra essa heresia. Aqui diz, a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, várias passagens, né, que fala do corpo físico, Lucas 24, 36 ao 40, João 2, 21, Hebreus 10, 10, e também da alma e do espírito, Mateus 26, 38 e Lucas 23, 46, que nós lemos aqui. Jesus, ele tinha corpo, né, tanto que ele foi ferido, ele sangrou, e mesmo quando ele ressuscitou também no corpo, irmãos. Porque Jesus, ele até falou para os discípulos tocarem nele. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar também com o nosso corpo. É claro que não vai ser esse corpo, né, atingido pelo pecado, cansado, esse corpo que se deteriora, não. Eu entendo que Jesus ele vai nos dar um corpo totalmente restaurado, irmãos, porque Jesus ele veio para restaurar todas as coisas. Mas é o nosso corpo, mas um corpo restaurado. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nossa irmã Inês está aí também, né? Que bom ver a irmã Inês também no estudo bíblico. Deus abençoe nossa irmã Inês em nome de Jesus Cristo também. Glória a Deus. Dito isso, podemos avançar e nós vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3, monotelismo. Pastor, que nome difícil. O nome é difícil, mas vai ser fácil entender, como eu sempre digo, né? Então, olha só. O que é monotelismo? É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633 refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, para simplificar aqui, que heresia era essa? Essa heresia dizia que Jesus ele só tinha uma vontade, que só era a vontade divina. E por que isso é complicado, irmãos? Dizer que Jesus só tinha a vontade divina. Dizer que Jesus só tinha a vontade divina, isso implica em dizer que Jesus ele não tinha o direito de escolher, né? Se ele só tinha a vontade divina, ele não tinha o direito de escolher. Ele só fazia aquilo que Deus ali impunha para ele fazer.
Mas isso não é verdade, irmãos, porque Jesus, ele teve o direito de escolher também. Se dizer que Jesus ele só possuía a vontade divina, então está querendo dizer também que Jesus ele não poderia ser tentado. Porque se ele tivesse só a vontade divina, ele não poderia ser tentado como um homem também. Mas não é isso que a Bíblia ensina também. A Bíblia ensina que Jesus ele tinha a sua vontade humana também. Só que a vontade humana de Jesus, ela era submissa à vontade de Deus. A vontade do Pai, ela sobrepunha a vontade humana de Jesus. Nosso pastor Marcos Costa, né, está aí também. Pastor Marcos, esse ano vamos marcar, né, para o pastor ir lá na igreja, estamos com saudade. E é sempre uma bênção, né, quando o pastor Marcos vai lá na igreja. Bênção de Deus. Então, olha só, irmãos. Jesus, ele possuía a vontade humana, mas submissa à vontade divina. Nós também, irmãos, nós possuímos a nossa vontade humana, o nosso livre-arbítrio. Mas, irmãos, se a gente submeter a nossa vontade humana à vontade divina, nós vamos errar muito menos. Se a gente submeter a nossa vontade à direção de Deus, nós vamos errar muito menos, nós vamos pecar muito menos, nós vamos escolher errado muito menos, nós vamos viver em paz muito mais. Irmãos, nós vamos sofrer menos também. Então a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus também possuía a vontade humana. Amém? Submissa à vontade divina. Vamos ler na Bíblia, irmãos, para não ficar aqui só nas nossas palavras, né? Vamos ler aqui na Bíblia. Olha só. Isaías 7,14 é uma profecia. Isaías 7,14 é uma profecia que já falava de Jesus, da vinda de Jesus, do surgimento de Jesus Cristo. Então olha só o que diz em Isaías 7,14 e 15. Diz assim, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Uma profecia aqui sobre Jesus, né? Aqui é uma profecia sobre Jesus. Agora olha o versículo 15, irmãos, que interessante. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Tá vendo aí, ó? Isso é a vontade humana que Jesus tem também. Olha só, aqui já está profetizando a vontade humana que Jesus teria. Ele poderia escolher entre o bem e o mal. Que diz, ó, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então Jesus ele poderia também escolher tanto o bem como o mal. Ele tinha também a sua vontade humana e com isso ele poderia escolher o bem e o mal. Ele poderia errar também, irmãos. Ele poderia pecar também, humanamente falando. Só que como ele era cheio do Espírito Santo e a sua vontade humana era submissa à de Deus, ele não pecou. Ele resistiu ao pecado, irmãos. Se alguém chegar e falar, mas Jesus, era impossível Jesus pecar. Não, irmãos, Jesus como homem, ele foi tentado também. Só que a Bíblia fala, porém não pecou, ele conseguiu vencer o pecado. E ele venceu por todos nós. Ele foi o único homem que conseguiu vencer o pecado. Como o pecado entrou por um homem, por um único homem também, o pecado ele tinha que ser ali vencido. E ele foi vencido por Jesus Cristo, homem, irmãos. A Bíblia fala que Jesus ele venceu o pecado na carne. Ele se esvaziou das suas prerrogativas de Deus e venceu o pecado na carne. Porque se ele vencesse como Deus, o sacrifício não valeria. Porque como o pecado entrou por um homem, era por um homem também que o pecado tinha que ser pago, irmãos. Então Jesus Cristo ele pagou por todos nós. Ele venceu o que nós não conseguiríamos vencer. Ele venceu na carne o pecado. Amém? Por isso que é admirável, irmãos. A vida de Jesus é totalmente admirável. Ele viveu totalmente submetido à vontade do Pai. Mas ele tinha sim o seu direito de escolha e a sua vontade. Amém? Então dizer que Jesus só tinha a vontade divina também é outra heresia que foi combatida pela igreja e também pela Bíblia, como nós lemos aqui. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem outra referência. Tem outra referência aqui, irmãos. Olha só. Marcos 14, versículo 36. Vamos ler essa outra referência. Marcos 14, 36. Olha o que diz aqui. E disse, aqui Jesus dizendo, ó, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Eu vou aqui falar de cabeça uma passagem que tem uma versão que tem, né, que é mais famosa. Quando diz assim, ó, que Jesus, ele quando estava ali no Getsemane, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
Olha só, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Tá vendo aí? A vontade humana e a vontade de Deus. Jesus possui a sua vontade também. Só que ele falou que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que no lugar da gente escolher as nossas vontades, nós temos que preferir escolher a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai ser o melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que se nós nos submetermos à vontade dele, nós vamos experimentar o que é melhor para nós. Experimentar a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, irmãos. Quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus, o milagre acontece. Porque Jesus, certa vez, ele falou também: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Tá vendo? A nossa vontade, alinhada com a vontade do Pai, produz um milagre. Jesus também falou, olha, deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Realizar o desejo do coração, irmãos, é quando nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus. Irmãos, com os propósitos de Deus, né? Porque não é pecado também a gente ter nossas vontades aqui na terra. Não é pecado, irmãos, dependendo da vontade, né? Porque tem vontade que pode virar cobiça. Tem vontade que é vontade pecaminosa. Mas quando as nossas vontades, por exemplo, vontade de ter uma família, de ter um filho abençoado, irmãos, vontade de ter o que comer, o que beber, o que vestir, tudo isso é lícito. E quando nós estamos nos deleitando no Senhor, Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Só não podemos cobiçar. Ter vontade é lícito, porque Jesus ele nos fez com a capacidade de sentir vontade. Amém? Glória a Deus. Então, dito isso, podemos avançar e nós já vamos aqui para o último tópico, que é o tópico 3. Que aula abençoada, né, irmãos? Estamos aprendendo muito. Vamos lá. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? E agora, como essas heresias se apresentam nos dias de hoje, irmãos? Subtópico 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Israel, né, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumavam ensinar que Jesus esteve na Índia e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Então veja, irmãos, Irmã Nilde está gostando do estudo, né? Irmã Nilde é a aluna que desde o começo está com a gente, né, irmãos? A aluna que gosta muito do estudo também, desde o começo é uma bênção do Senhor, irmãos. É muito bom quando os irmãos gostam realmente do estudo bíblico. Deixa eu tomar um chazinho aqui, irmãos. Glória a Deus. Então veja só, irmãos. Se cria muitas fábulas, né? Com a vida de Jesus, com o nome de Jesus. Aqui falou dos mormons, aqui falou de ocultistas, né? Que falou de outras religiões orientais. Agora nós temos que entender que até no meio da igreja surgem histórias totalmente, irmãos, heréticas sobre Jesus também. Os irmãos já devem ter ouvido uma pregação, né, de um pastor famoso, irmãos, que falou que Jesus, como ele era filho de Deus, ele fazia aparecer mesa, e como ele era carpinteiro, né? Ele era carpinteiro, era um carpinteiro de sucesso, e ele fazia ali aparecer mesa, cadeira, ele fazia aparecer como se fosse um mágico. Ele está querendo ensinar um Jesus mágico, né? Que fazia aparecer as coisas. Irmãos, a Bíblia nunca disse isso. Isso é uma heresia, irmãos. É heresia que nós temos que ter cuidado. Fala que Jesus, ele era rico, milionário, que morava na beira da praia. Irmãos, a Bíblia não falava isso, irmãos. Não que seja pecado ser rico, mas a Bíblia não ensina isso. Jesus foi um homem sofrido, um homem de dores, um homem humilde. E foi filho de carpinteiro, aprendeu uma profissão também de carpinteiro. E ele fazia mesas, cadeiras, né? Ele trabalhava ali com madeira, irmãos. E a carpintaria nesse tempo era até um pouco diferente da de hoje, né? Tinha grandes projetos ali que eles faziam também. Mas eles faziam tudo isso com a sua capacidade humana, com seu talento humano. Não é que ele fazia aparecer igual mágico.
Então tudo isso é heresia. E já teve pastores pregando isso, né, irmãos? E as pessoas dando glória a Deus, as pessoas dando glória a Deus e aleluia, tem que ter cuidado, irmãos. Porque às vezes nós vamos pro lado emocional, nos emocionamos, né, nos empolgamos com a pregação. Mas a pregação tem que ser igual aos bereanos, sempre comparada com as escrituras para saber se não é heresia. Nossa irmã Daniele está aí também, né? Deus abençoe a diaconisa Daniele. Deus abençoe a diaconisa. Como é que está a pequena Ágata? Deus abençoe a diaconisa e a família, né? Irmão Jonathan, irmão Samuel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Maria está me abençoando, né? Deus abençoe também, Maria, a sua vida e toda a sua família. Muito grato com os irmãos aí que estão acompanhando, né? A bênção de Deus. Então, irmãos, temos que ter cuidado com várias fábulas, várias heresias que são aí contadas, né? Tudo que você ouvir, toda pregação que você ouvir, você sempre confere se isso realmente está batendo com o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Por mais empolgante que seja a pregação, temos que comparar com as Escrituras. Amém? Dito isso, vamos aqui para o subtópico 2 e já estamos encaminhando para o final. Diz assim: Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Não é este carpinteiro o filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. É verdade, né, irmãos? Então tem muitas heresias, tem muitas fábulas e nós temos que ter cuidado com tudo, irmãos. Tem heresias também, né, que diz que Jesus ele não veio em carne, né? Já falamos isso nas lições passadas. Heresias que diziam que Jesus não veio em carne. Eu quero só ler essa última referência aqui, irmãos, sobre essa questão também, para os irmãos verem que interessante, né? Deixa eu colocar aqui para os irmãos. Quero ler só mais essa referência, essa última aqui, que está em 1 João capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz aqui. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Glória a Deus. Então essas heresias também de dizer que Jesus não foi humano, não veio em carne, isso também é o espírito do anticristo que a Bíblia fala, né? Então é algo muito sério, irmãos. Então temos que ter cuidado com a questão do esoterismo, né? Ter cuidado com essas coisas. Como nós já falamos aqui em outras lições também, ter cuidado com as misturas, irmãos. Às vezes, a pessoa é até cristã, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa vai na igreja, a pessoa aprende a palavra de Deus. Só que o problema, muitas vezes, são as misturas. É o que é chamado de sincretismo religioso, irmãos. Tem algo que se chama sincretismo religioso. O que é isso? É misturar todas as coisas. É misturar todas as religiões. Pega um pouquinho aqui do cristianismo, pega um pouquinho ali do espiritismo, pega um pouquinho ali da astronomia, né? Astrologia, perdão. Pega um pouquinho da astrologia, pega um pouquinho ali da simpatia, pega um pouquinho do ensino de Buda. Então tudo isso vira uma mistura e o sincretismo religioso não é de Deus. Sabe quem vai vir com a proposta de sincretismo religioso? O próprio anticristo. O próprio anticristo ele vai pregar paz entre todas as religiões. E nós sabemos, irmãos, que tem religiões que pregam a paz. Mas tem outras, irmãos, religiões que ensinam até fazer obras malignas. Não é verdade? Tem religiões que ensinam a fazer obras malignas. Fazer o mal pro próximo, né? Ah, vou fazer um trabalho aqui, aquela pessoa vai perder o emprego. Ah, aquela ali vai perder o marido. Ah, o marido vai ser da outra. Então isso é maligno, irmãos. Isso é maligno, isso é do demônio. E temos que ter cuidado com as misturas. Muitas vezes dentro da igreja mistura muita coisa. Às vezes mistura o evangelho com o judaísmo. Até isso é errado. O evangelho não pode se misturar com o judaísmo. Aquela questão de objetos. Ah, tá aqui uma réplica da Arca da Aliança. É a Arca da Aliança ungida. Você dá aqui uma oferta de R$50, leva para sua casa e você vai ser abençoado, irmãos. Nós só precisamos da fé em Jesus. Nós só precisamos do sangue de Cristo. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. E é a fé em Jesus. Não é fé em objetos. Não é o manto sagrado ungido. Não é isso, irmãos. Não é a terra
não é a areia lá da terra de Israel, não. Não são as águas do Rio Jordão, não é nada disso, irmãos. Tudo isso são misturas. Tudo isso são crendices, que muitas vezes entra dentro da igreja também. Ah, tá aqui o candelabro ungido, leva esse candelabro para sua casa e todo o mal vai espantar da sua casa. Irmão, sabe o que espanta o mal da nossa casa? É jejum, é oração, é santidade, é comunhão com Deus. É isso que espanta o mal da nossa casa, não é um objeto. Então sempre vamos ter que ter cuidado com as misturas, porque as misturas nos levam para o engano, nos levam para o erro. Amém? O evangelho de Jesus, ele é puro, ele não se mistura com nada. Glória a Deus! Dito isso, vamos para a conclusão da lição de hoje. Conclusão diz: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém, irmãos? Então, essa foi a lição de hoje. Eu achei uma lição bastante abençoada. Jesus, ele foi humano, ele é ser humano assim como eu e você. Ele é, pastor? É porque ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele não deixou de ser 100% Deus e nem 100% homem, irmãos. Então nós podemos dizer que é também, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, homem. Amém? Glória a Deus. O Deus, homem. Amém, irmãos? Então, Jesus Cristo, ele sentiu tudo que nós sentimos, ele viveu tudo que nós vivemos, ele experimentou tudo que nós experimentamos, irmãos. Porém, não pecou, ele venceu e ele venceu por todos nós. Glória a Deus. Essa foi a aula de hoje, uma aula abençoada. Espero que você tenha tido sua vida abençoada também através dessa aula. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, né? Os irmãos que começaram a acompanhar o estudo, né? Dos dias para cá, nossa irmã Maria Clara, nossa irmã Patrícia também começou um tempo desse, né? A nossa irmã Inês, aliás, a irmã Maria e a irmã Patrícia já são também, né, há muito tempo, né, que acompanhavam os estudos, né? Acompanhava ali presencialmente, agora estão acompanhando na live também. Amém? Voltaram a acompanhar na live, então é uma bênção de Deus. Deixa eu ver aqui, pastor, desculpa, é a Kemily que está enviando os emojis. Ah, tá. Eu nem vi, mas é benção. É bom que movimenta a live, né? Movimenta a live. Benção de Deus. Viu, irmãos? Então agradeço a todos os irmãos que já estão com a gente sempre, né? Nossos irmãos que estão sempre aí, do ministério também. Que Deus possa estar abençoando todas as vidas. E o próximo estudo tem como título: Quem é o Espírito Santo? Isso é benção também, né, irmãos? Aprender mais sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Lição número 9, te espero aqui terça-feira que vem, que vai ser uma bênção do Senhor. Amém? Então vou abençoar a sua vida e dar aqui as bênçãos apostólicas. Que Deus abençoe sua vida, o seu lar, sua família. Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Que Deus abençoe sua mente, que Deus abençoe seu espírito, sua alma e o seu corpo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, que esta é a vontade do Senhor. E quem crê, digite o seu amém. E quem quiser nos visitar na quinta-feira, viu, irmãos? Quinta-feira, culto de cura e libertação às 19h30 e às 8 horas da manhã nós temos a consagração. Que Deus abençoe grandemente sua noite de hoje. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar.
e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz